O milionário se perde em amor durante a noite com a jovem inocente. A atmosfera estava elétrica naquele hotel 5 estrelas em São Paulo. Os lustres brilhavam como estrelas de cristal, enquanto os convidados desfilavam em trajes suntuosos, rindo e sendo seguidos por uma horda de paparazzi. Rafael, um milionário de sucesso, estava prestes a assinar um contrato crucial que poderia salvar seu império. Ele sentia o peso do mundo em seus ombros, e o álcool que corria por suas veias não estava ajudando. Mas foi naquele momento que tudo mudou. Ela apareceu como um mistério em meio ao caos. Mariana tinha apenas 22 anos, mas sua presença era como um combustível que deixava Rafael sem fôlego. Seus olhos claros eram profundos, transparecendo inocência e um pequeno pedaço de dor. Ele não conseguia desviar os olhos dela, como se ela tivesse o feitiço sobre ele. O ar estava carregado, e cada sorriso da jovem parecia sussurrar segredos de um passado que ele não conhecia. Antes que pudesse se dar conta, eles estavam conversando. As palavras fluíam naturalmente, embriagando-o ainda mais do que os drinks que consumia. Mas havia algo mais em Mariana, algo que pulsava sob a superfície de sua beleza. Os risos foram interrompidos quando ela, subitamente séria, revelou que suas famílias estavam ligadas por um histórico de vingança que remontava a anos. O coração de Rafael disparou. Aquela declaração o atingiu como um tiro. Ele, o homem que sempre controlava cada detalhe, agora se sentia perdido. A música ao fundo se intensificava, mas tudo o que Rafael ouvia era o seu próprio coração batendo forte. Ele olhou para ela, tentando ler suas intenções, mas não conseguia. O mundo ao redor parecia desvanecer. Enquanto os convidados dançavam e brindavam, ele estava preso entre o desejo de conhecer Mariana mais profundamente e o medo das consequências. Toda sua vida estava em jogo. O contrato que estava prestes a assinar não era apenas uma folha de papel, era o eixo de tudo o que construíra. De repente, Lucas, seu irmão, surgiu na multidão. Seu olhar penetrante indicava que ele estava ciente do que estava a si. Formando entre Rafael e a jovem, Lucas, um executivo implacável, sempre vigilante, parecia um leão pronto para atacar. Rafael sentiu um nó na garganta. A presença do irmão era um lembrete constante do que estava em jogo. Um escândalo, um deslize e tudo poderia desmoronar. O que era uma noite de celebração, rapidamente se tornava uma luta interna entre o amor e o dever. Enquanto os ponteiros do relógio caminhavam, uma pergunta ecoava em sua mente. Estaria ele pronto para arriscar tudo por Mariana? O peso de seus passados e as sombras de suas famílias se entrelaçavam como uma teia. Se a verdade viesse à tona, quem realmente seria o culpado? Os olhos dela brilhavam com expectativa, mas Rafael sentia uma ansiedade crescente. A noite estava se desenrolando em direções inesperadas e a tensão entre eles era palpável. Quando o último brinde foi feito, o que estava em risco agora ia muito além de reputações ou contratos. Era uma busca pela verdadeira conexão humana. O que Rafael escolheria? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O último brinde ecoou pela sala, mas Rafael estava longe. A tensão entre ele e Mariana era como uma corda esticada, pronta para romper. O olhar dela, cheio de esperança e um toque de tristeza, o perfurava por dentro. De repente, as luzes piscaram. E um grito cortou a música alta como uma faca afiada. Socorro! Alguém me ajude! Rafael virou-se rapidamente, uma onda de pânico invadindo seu corpo. O som vinha da entrada principal do hotel, onde uma figura desencontrada lutava para se aproximar, uma mulher com o rosto pálido e os olhos arregalados. Era Vânia, uma antiga associada de Rafael, conhecida por seu jeito enérgico, mas naquele momento ela estava em desespero. Rafael, você precisa vir. Ele. Ela não conseguiu terminar. Em um segundo, a festa, cheia de risos e sorrisos, transformou-se em um mar de rostos confusos e preocupados. As luzes do hotel pareciam mais frias, como se a justiça estivesse prestes a cobrar seu preço. Vânia, o que aconteceu? Rafael perguntou, forçando-se a avançar, seu coração batendo como se quisesse sair do peito. Ela lutou para respirar. As palavras deslizaram ferozes, como se estivesse tentando evitar uma verdade. É o seu pai. O que ele fez? Mariana olhou também, seus olhos ampliados em choque e confusão. Rafael não estava preparado para isso. O pai dele, alguém que lhe ensinou sobre poder e ambição, agora era o centro do caos. A memória daquela noite, há 5 anos, quando o vínculo entre eles tinha começado a se desvanecer, voltou com força. As promessas quebradas, os segredos murmurados nas sombras. No que você está falando, Vânia? Ele ainda tentava compreender, mas sua garganta secava a cada segundo. Ele está na sala de reuniões, ferido. Ricardo, o advogado, lhe deu uma facada. Algo sobre o contrato. Eles estavam discutindo. O rosto de Rafael empalideceu. O seu império. A possibilidade de viver o amor que começou a sentir por Mariana, tudo desmoronando naqueles poucos segundos. A realidade se tornou um peso que ele não conseguia suportar. Um grito cortou a densa atmosfera. Um homem, Ricardo, saiu da sala, as mãos manchadas de sangue. Ele tremia, os olhos alucinatórios de quem cometera um crime. Eu não tive escolha. Ele ia arruinar tudo. Ricardo gritou, o desespero transbordando em suas palavras. A multidão parou, os sussurros crescendo ao redor. O escândalo tomava forma, olhos se voltando para Rafael. Todo mundo sabia que se seu pai morresse, o legado que ele sempre desejou seria virtualmente destruído. E Mariana, com seu olhar penetrante, agora tinha uma mistura de temor e preocupação. Rafael cerrou os punhos, a adrenalina pulsando em suas veias. Eu vou salvar meu pai, ele declarou, como um mantra, mas a verdade estava clara. As sombras do passado estavam se movendo, e agora Mariana estava no meio de tudo isso. O que ela realmente sabia? E por que seus olhos atraíam, como se houvesse um segredo ali? As conexões tornavam-se perigosas. Cada segundo era uma armadilha. A música agora era um eco distante, enquanto o peso do mundo se acumulava em seus ombros. Correu em direção à sala de reuniões. O tempo parecia esticar. O destino de sua família, de Mariana e toda a sua vida
podiam mudar mais uma vez, e tudo o que ele costumava acreditar estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. O que exatamente estava acontecendo? Ele precisava saber antes que fosse tarde demais. Rafael correu pela sala, o coração palpitando como um tambor. As vozes de preocupação e confusão ecoavam ao seu redor, mas ele estava em um mundo próprio. Quando chegou à porta da sala de reuniões, a cena que encontrou o paralisou. Seu pai, uma imagem de autoridade e poder, agora estava caído no chão, manchado de sangue, com Ricardo em pé ao seu lado, parecendo um animal acuado. "Papai!" Rafael gritou, o eco da sua voz reverberando em seus ouvidos. A pressão no peito se intensificou quando ele se aproximou, seus pés pesados, como se estivesse caminhando por lama. A cena era surreal, como um pesadelo do qual ele não conseguia acordar. Cada gota de sangue parecia gritar verdades que ele ainda não conseguia processar. Mas o que mais o surpreendeu foi Mariana, que apareceu atrás dele, seus olhos arregalados, pálidos, como se ela tivesse visto um fantasma. Ela não devia estar lá, não agora. O próprio mundo de Rafael parecia estar se fragmentando. "Rafael, o que está acontecendo?" ela perguntou, sua voz tremendo. Ele não conseguiu responder. Ao invés disso, focou no pai e no homem que ele considerava um amigo, agora um traidor. Ricardo gaguejou, tentando justificar o injustificável. Eu não tinha escolha. Ele ia fazer um acordo que ia deixar todos nós desprotegidos." Francisco, o pai de Rafael, conseguiu murmurar enquanto respirava com dificuldade. O olhar dele estava perdido, como se tentasse entender a traição diante dele e, ao mesmo tempo, correndo contra o tempo. E, de repente, tudo ficou mais intenso. Uma revelação repentina surgiu, como um flash de luz em meio à escuridão. Rafael se virou para sua família, e algo nele quebrou. "Pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui?" ele gritava. "Vocês são amigos, eram amigos. Como isso pode ter acontecido?" A temperatura da sala parecia despencar, o ar pesado com tensão. Mariana se aproximou lentamente, hesitante, mas havia algo em seu olhar que o deixou apreensivo. Então, tudo mudou, e numa fração de segundo, o silêncio foi cortado por uma frase que explodiu como uma bomba. "Rafael, eu sou sua irmã." A voz de Mariana soou alta e clara. Ele a encarou, sua mente girando. "O quê?" A pergunta escapou como um sussurro. "O que você está dizendo?" Ele negava com a cabeça. Sua realidade estava se desintegrando diante de seus olhos. Era impossível. Seu pai, ele nunca disse mais: "Eu sou fruto da relação que ele teve fora do casamento. É por isso que nossos caminhos se cruzaram." As palavras de Mariana golpearam Rafael como se um raio o atingisse. Ele olhou para o pai, buscando respostas, mas tudo o que viu foi culpa e sofrimento. Rafael recuou, a mente em turbilhão, a confusão dominando. As peças do quebra-cabeça estavam todas erradas. A mulher que, em um momento de paixão, ele desejava profundamente, agora era sua irmã. Como isso era possível? Uma onda de nojo e tristeza percorreu suas veias. Os gritos da sala tornaram-se um eco distante. Os rostos ao redor dele se desfocavam. Ricardo, percebendo o choque, pareceu buscar uma saída. "Eu nunca quis que isso acontecesse. Eu juro. Aldo me disse que você não devia saber." "Você sabia?" Rafael se virou bruscamente, os olhos cheios de raiva. "Meus sentimentos.
todas as nossas conversas, você fez isso de propósito? O caos se transformou em um pesadelo. O mundo de Rafael virou de cabeça para baixo. A música ainda tocava lá fora. Mas só existia silêncio na sua mente. Havia algo muito mais profundo em jogo. E agora, toda a confiança construída estava em ruínas. Ele precisava reagir. O que isso significava para o seu futuro? Para seu legado? Para Mariana? O que mais ele não sabia? A mente fervilhava com perguntas sem resposta, e a única certeza era que a noite tinha pouco a ver com um contrato de negócios e muito mais com segredos que poderiam destruir tudo o que ele conhecia. Ele havia perdido o controle. E essa era só a ponta do iceberg. O que viria a seguir? A fila de pessoas na porta se aglomerava, mas ele não queria mais ver ninguém. O olhar de Mariana o seguia, uma mistura de esperança e medo. Rafael se sentia perdido em um mar de emoções, e a única coisa que sabia era que a tempestade estava apenas começando. Rafael encarou Mariana, a confusão dominando sua mente. Sua irmã era uma revelação devastadora. O ar ao seu redor parecia denso. Cada expiração um peso. Ele se afastou um passo, como se a distância pudesse apagar a verdade que acabara de ouvir. Mas ao olhar para o rosto dela, viu a determinação misturada ao medo. Alguém na multidão gritou: "Precisamos chamar uma ambulância." Mas para Rafael, nada mais importava naquele momento. "Isso não pode ser verdade", ele murmurou, a voz trêmula. "Você está mentindo." Mariana hesitou, o olhar angustiado. Mas era sincero. "Rafael, eu sei que é difícil, mas eu não vim aqui para te machucar. Preciso que você acredite em mim." Ricardo, ainda paralisado na porta, parecia esperar por uma chance de escapar, mas não havia saída para ele. A cena tornava-se ainda mais caótica com a multidão se aglomerando, sussurros e olhares julgadores cruzando o ambiente. Então, um barulho alto cortou o ar. Um estrondo, seguido por gritos. Todos se viraram para a fonte do som e viram a porta da sala de reuniões se abrir violentamente. Um grupo de homens armados invadiu o hotel, seus rostos escondidos sob máscaras. Havia uma intensidade na energia deles, um propósito sombrio. As pessoas gritaram e se espalharam, mas Rafael permaneceu paralisado, assistindo ao pesadelo que se desenrolava. "Fiquem onde estão", um dos homens gritou, a voz grave ecoando nos corredores. Ele segurava uma arma e as outras pessoas no grupo pareciam tão prontas para agir. A adrenalina disparou nas veias de Rafael. "Rafael, precisamos sair daqui", Mariana implorou, puxando-o pelo braço, mas ele estava hipnotizado pela cena. Os homens começaram a coletar celulares, obrigando os convidados a entregar seus aparelhos. Um estava se aproximando, e Rafael percebeu o desespero nos olhos de Mariana. "Por favor, não", ela sussurrou enquanto se aproximava dele, os olhos cheios de medo. O homem armado se virou. "Vamos, agora." O rosto dele estava determinado, mas havia algo além da violência, uma raiva que parecia pessoal. Então, em um movimento rápido, um dos outros homens voltou-se para Rafael e Mariana, focando neles. "Vocês, para fora." Rafael não sabia o que fazer. Sua mente estava em frangalhos, agindo de forma instintiva. Ele agarrou a mão de Mariana e juntos começaram a se afastar. Mas ao mesmo tempo, seu pai, que ainda estava no chão, gritou: "Não, vocês não podem levá-los." Nesse instante, tudo pareceu congelar. Os gunshots ecoaram e uma bala atingiu a parede próxima, fazendo uma rajada de debris e poeira voar em todas as direções. A gritaria aumentou,
e o caos tomou conta. Rafael, tomando coragem, se virou uma última vez para encarar Mariana. O que isso tudo tem a ver com você? Com nós? Ele se sentiu chutado por dentro, a incerteza se transformando em fúria. E antes que ela pudesse responder, uma voz conhecida gritou do fundo da sala: "Pare, isso é uma questão de família." Era Lucas, seu irmão. Ele havia voltado, os olhos determinados, movendo-se em direção ao centro da confusão. O que estava acontecendo? Rafael sentiu um nó na garganta. Essa noite, que começou com uma simples festa, havia se tornado um jogo perigoso de vida ou morte, onde segredos e traições estavam prestes a ser expostos. Cada movimento, cada palavra, poderia mudar tudo. Enquanto a tensão aumentava e os homens armados olhavam para eles com olhares frios, uma verdade estava prestes a vir à tona. O que Lucas tinha a ver com tudo isso? E quem realmente era Mariana? A noite estava longe de acabar. Isso era apenas o início de algo muito maior. E Rafael sabia que, no fundo, ele ainda tinha mais perguntas do que respostas, enquanto o futuro dele se tornava uma sombra imprevisível, prestes a se desdobrar em um turbilhão de emoção e caos. Rafael encarou Mariana, a confusão dominando sua mente. Sua irmã era uma revelação devastadora. O ar ao seu redor parecia denso, cada respiração um peso. Ele se afastou um passo, como se a distância pudesse apagar a verdade que acabara de ouvir. Mas ao olhar para o rosto dela, viu a determinação misturada ao medo. Alguém na multidão gritou: "Precisamos chamar uma ambulância." Mas para Rafael, nada mais importava naquele momento. "Isso não pode ser verdade." Ele murmurou, a voz trêmula: "Você está mentindo." Mariana hesitou, o olhar angustiado, mas era sincero. "Rafael, eu sei que é difícil, mas eu não vim aqui para te machucar. Preciso que você acredite em mim." Ricardo, ainda paralisado na porta, parecia esperar por uma chance de escapar, mas não havia saída para ele. A cena tornava-se ainda mais caótica com a multidão se aglomerando, sussurros e olhares julgadores cruzando o ambiente. "Precisamos sair daqui", uma mulher gritou, e a tensão na sala aumentou. Nesse momento, um barulho alto cortou o ar. Um estrondo, seguido por gritos. Todos se viraram para a fonte do som e viram a porta da sala de reuniões se abrir violentamente. Um grupo de homens armados invadiu o hotel, seus rostos escondidos sob máscaras. Havia uma intensidade na energia deles, um propósito sombrio. As pessoas gritaram e se espalharam, mas Rafael permaneceu paralisado, assistindo ao pesadelo que se desenrolava. "Fiquem onde estão", um dos homens gritou, a voz grave ecoando nos corredores. Ele segurava uma arma e os outros pareciam prontos para agir. A adrenalina disparou nas veias de Rafael. "Rafael, precisamos sair daqui", Mariana implorou, puxando pelo braço, mas ele estava hipnotizado pela cena. Os homens começaram a coletar celulares, obrigando os convidados a entregar seus aparelhos. Um estava se aproximando e Rafael percebeu o desespero nos olhos de Mariana. "Por favor, não", ela sussurrou enquanto se aproximava dele, os olhos cheios de medo. O homem armado se virou. "Vamos, agora." O rosto dele estava determinado, mas havia algo além da violência, uma raiva que parecia pessoal. Então, em um movimento rápido, um dos outros homens voltou-se para Rafael e Mariana, focando neles. "Vocês! Para fora!" Rafael não sabia o que fazer. Sua mente estava em frangalhos, agindo de forma instintiva. Ele agarrou a mão de Mariana
e juntos começaram a se afastar. Mas ao mesmo tempo, seu pai, que ainda estava no chão, gritou: "Não, vocês não podem levá-los." Nesse instante, tudo parecia congelar. Uma bala atingiu a parede próxima, fazendo uma rajada de debris e poeira voar em todas as direções. A gritaria aumentou e o caos tomou conta. Rafael, tomando coragem, se virou uma última vez para encarar Mariana. "O que isso tudo tem a ver com você? Com nós?" Ele se sentiu chutado por dentro, a incerteza se transformando em fúria. E antes que ela pudesse responder, uma voz conhecida gritou do fundo da sala: "Pare! Isso é uma questão de família." Era Lucas, seu irmão. Ele havia voltado, os olhos determinados, movendo-se em direção ao centro da confusão. Mas a maior reviravolta estava prestes a acontecer, com a presença de Lucas. Um dos homens armados, que parecia ter um controle total do que estava acontecendo, se virou e, desnudando seu rosto, revelou sua identidade. Era o pai de Mariana. Rafael ficou chocado ao ver a expressão de determinação misturada a um ódio gelado. "Você!" gritou a mulher armada, apontando diretamente para Lucas, revelando uma cicatriz em seu rosto que Rafael reconheceu. Era o mesmo ferimento que seu pai tinha, uma marca de um duelo de anos atrás, um conflito que ele nunca soube muito bem. "Você nunca deveria ter se metido nisso." O homem gritou, sua voz ferina. Rafael estava paralisado. O que estava acontecendo? A revelação explodiu em sua mente como fogo. O homem que ameaçava sua vida, que agora tinha um vínculo direto com Mariana, não era apenas um invasor. Era o pai dela, e a conexão se estendia por um passado cheio de arrepios. Lucas se posicionou entre Rafael e o homem, os músculos tensos, o olhar determinado. "Eu não deixarei que você toque neles." Mas Rafael não conseguia parar de se perguntar como isso conectava todos eles. O clima em torno deles mudou. Aquela noite, que começou como um simples evento, se transformou em uma batalha de segredos, alianças e desconfiança. O mundo ao redor deles estava pegando fogo, e no centro desse incêndio, Rafael precisava decidir. A tensão era palpável, e agora cada escolha tinha um peso maior. O que mais estavam escondendo? Nesse momento, tudo o que ele sabia estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. Ele tinha que agir, antes que fosse tarde demais. Rafael encarou Mariana, a confusão dominando sua mente. Sua irmã era uma revelação devastadora. O ar ao redor parecia denso, cada respiração um peso. Ele se afastou um passo, como se a distância pudesse apagar a verdade que acabara de ouvir. Mas ao olhar para o rosto dela, viu a determinação misturada ao medo. Alguém na multidão gritou: "Precisamos chamar uma ambulância." Mas para Rafael, nada mais importava naquele momento. "Isso não pode ser verdade," ele murmurou, a voz trêmula. "Você está mentindo." Mariana hesitou, o olhar angustiado, mas era sincero. "Rafael, eu sei que é difícil, mas eu não vim aqui para te machucar. Preciso que você acredite em mim." Ricardo, ainda paralisado na porta, parecia esperar por uma chance de escapar, mas não havia saída para ele. A cena tornava-se ainda mais caótica, com a multidão se aglomerando, sussurros e olhares julgadores cruzando o ambiente. "Precisamos sair daqui," uma mulher gritou, e a tensão na sala aumentou. Nesse momento, um barulho alto cortou o ar. Um estrondo, seguido por gritos. Todos se viraram para a fonte do som e viram a porta da sala de reuniões se abrir violentamente. Um grupo de homens armados invadiu o hotel, seus rostos escondidos sob máscaras. Havia uma intensidade na energia deles. Um propósito sombrio. As pessoas gritaram e se espalharam,
Mas Rafael permaneceu paralisado, assistindo ao pesadelo que se desenrolava. Fiquem onde estão, um dos homens gritou, a voz grave ecoando nos corredores. Ele segurava uma arma, e os outros pareciam prontos para agir. A adrenalina disparou nas veias de Rafael. Rafael, precisamos sair daqui. Mariana implorou, puxando-o pelo braço, mas ele estava hipnotizado pela cena. O que vocês querem? Ele gritou, a voz tremendo. Os homens sorriem. A confiança deles ondeava na sala. Não seja tolo. Estão em um lugar onde confusão não é bem-vinda. Um dos homens gritou em resposta. Ele começou a estudar Rafael como se deliberasse algo. Nesse instante, o homem ao fundo do grupo se destacou. Ele ajoelhou-se e, em um movimento rápido, revelou um documento. Sorrindo de forma malévola, ele gritou. Isso tudo se resume a você, Rafael. O que encontrar aqui está muito além do que apenas dinheiro. Rafael não compreendia. Quem é você? O homem soltou uma risada sinistra, e seu olhar se fixou em Mariana. Ah, você realmente não sabe? Todos vocês estão em meio a uma teia de segredos. Ele balançou o documento em cima da mesa, provocando curiosidade na multidão agitada. Mariana olhou para Rafael com pavor. That's my father's name. Ela sussurrou. O homem estava revelando algo que alterava o foco de toda a situação. As percepções estavam prestes a mudar. Os olhares se voltaram para a folha em suas mãos. O homem soprou e as palavras seguiram como um eco. Um testamento da família. Um que não deveria existir. O que você tem aqui pode destruir o legado dos seus pais, Rafael. A verdade não é como você pensava. Rafael sentiu o chão sob seus pés desmoronar. O testamento, o legado, o que ele estava ocultando. Uma barreira emocional rompeu-se dentro dele. O que você está dizendo? Ele mal conseguia respirar. Seu pai, o homem continuou, fez um acordo que vai além do que você pode imaginar. E Mariana, ela não é a única com laços familiares ocultos. Há muito mais acontecendo aqui. A sala foi preenchida com murmúrios. Rafael começou a juntar as peças, um nó se formando em sua garganta. Ele encarou Mariana, que parecia tão assustada quanto ele. Quem mais está envolvido? Que segredo seu pai guardou? E então, em uma fração de segundo, enquanto a tensão crescendo e a confusão dominava, tudo mudou. A batida da porta ecoou mais uma vez. Dessa vez, era Lucas quem estava entrando. O irmão de Rafael. Olhos intensos, mas calmos, como se estivesse plenamente consciente do que viria. Eu tenho algo para você, Rafael, algo que vai mudar tudo. Ele olhou para o documento na mão do homem. A verdade é que nós sempre soubemos. Os olhares se cruzaram em uma tensão crescente. Rafael sentiu um aperto no peito. O que você sabe que nós não sabemos? Ele estava desesperado, perdido em um mar de incertezas. Sobre a nossa família, sobre quem somos realmente. Não é o que você pensa. Não sou seu irmão. Lucas disse, e em um momento, tudo pareceu desmoronar em sua volta. O passado que ele conhecia, a relação que tinha com Mariana, agora não era mais clara. Eu sou seu primo. E tem mais. Mariana é. O silêncio foi cortado por um sussurro, um empurrão súbito, e o grupo armado ficou alerta, os corações batendo forte. Um grito constrangedor reverberou pela sala. A revelação estava prestes a explodir, e Rafael sabia que iria mudar tudo. As verdades gritantes estavam emergindo das sombras.
O que mais estava escondido neste labirinto de mentiras e traições? Little did they know, isso era apenas o começo de um pesadelo. Rafael encarou Mariana, a confusão dominando sua mente. Sua irmã? Era uma revelação devastadora. O ar ao redor parecia denso. Cada respiração um peso. Ele se afastou um passo, como se a distância pudesse apagar a verdade que acabara de ouvir. Mas ao olhar para o rosto dela, viu a determinação misturada ao medo. Alguém na multidão gritou: "Precisamos chamar uma ambulância." Mas para Rafael, nada mais importava naquele momento. "Isso não pode ser verdade", ele murmurou, a voz trêmula. "Você está mentindo." Mariana hesitou, o olhar angustiado, mas era sincero. "Rafael, eu sei que é difícil, mas eu não vim aqui para te machucar. Preciso que você acredite em mim." Ricardo, ainda paralisado na porta, parecia esperar por uma chance de escapar. Mas não havia saída para ele. A cena tornava-se ainda mais caótica, com a multidão se aglomerando, sussurros e olhares julgadores cruzando o ambiente. "Precisamos sair daqui", uma mulher gritou, e a tensão na sala aumentou. Nesse momento, um barulho alto cortou o ar. Um estrondo, seguido por gritos. Todos se viraram para a fonte do som e viram a porta da sala de reuniões se abrir violentamente. Um grupo de homens armados invadiu o hotel, seus rostos escondidos sob máscaras. Havia uma intensidade na energia deles, um propósito sombrio. As pessoas gritaram e se espalharam, mas Rafael permaneceu paralisado, assistindo ao pesadelo que se desenrolava. "Fiquem onde estão", um dos homens gritou, a voz grave ecoando nos corredores. Ele segurava uma arma, e os outros pareciam prontos para agir. A adrenalina disparou nas veias de Rafael. "Rafael, precisamos sair daqui", Mariana implorou, puxando-o pelo braço, mas ele estava hipnotizado pela cena. "O que vocês querem?", ele gritou, a voz tremendo. Os homens só riem. A confiança deles ondeava na sala. "Não seja tolo. Estão em um lugar onde confusão não é bem-vinda", um dos homens gritou em resposta. Ele começou a estudar Rafael, como se deliberasse algo. Nesse instante, o homem ao fundo do grupo se destacou. Ele ajoelhou-se e, em um movimento rápido, revelou um documento. Sorrindo de forma malévola, ele gritou: "Isso tudo se resume a você, Rafael. O que encontrar aqui está muito além do que apenas dinheiro." Rafael não compreendia. "Quem é você?" O homem soltou uma risada sinistra e seu olhar se fixou em Mariana. "Ah, você realmente não sabe? Todos vocês estão em meio a uma teia de segredos." Ele balançou o documento em cima da mesa, provocando curiosidade na multidão agitada. Mariana olhou para Rafael com pavor. "O nome do meu pai", ela sussurrou. O homem estava revelando algo que alterava o foco de toda a situação. As percepções estavam prestes a mudar. Os olhares se voltaram para a folha em suas mãos. O homem soprou e as palavras seguiram como um eco. Um testamento da família. Um que não deveria existir. "O que você tem aqui pode destruir o legado dos seus pais, Rafael. A verdade não é como você pensava." Rafael sentiu o chão sob seus pés desmoronar. O testamento? O legado? O que ele estava ocultando? Uma barreira emocional rompeu-se dentro dele. "O que você está dizendo?" Ele mal conseguia respirar. "Seu pai", o homem continuou, "fez um acordo que vai além do que você pode imaginar. E Mariana, ela não é a única com laços familiares ocultos. Há muito mais acontecendo aqui."
A sala foi preenchida com murmúrios. Rafael começou a juntar as peças, um nó se formando em sua garganta. Ele encarou Mariana, que parecia tão assustada quanto ele. Quem mais está envolvido? Que segredos seu pai guardou? E então, em uma fração de segundo, enquanto a tensão crescia e a confusão dominava, tudo mudou. O barulho da porta se abriu mais uma vez. Lucas entrou, seu rosto pálido. Pare! Não acreditem nele! Ele gritou. Há algo mais sério nesse testamento. Ele pode acabar com todos nós. A multidão se aquietou, olhando para Lucas como se ele tivesse saído de um pesadelo. Lucas, que você está fazendo? Rafael perguntou, desesperado pela verdade. Meu pai não é quem vocês pensam que é, Lucas gritou, usando uma energia que vinha. É longe, ele me escondeu, sou adotado, e Mariana e eu somos irmãos, não primos. Rafael se sentiu tonto. A revelação caiu como uma bomba, desintegrando a ideia que ele tinha sobre sua própria vida. O quê? Como você sabe disso? Eu descobri desde pequeno. O que não sabia até há pouco tempo era que a nossa mãe, a nossa verdadeira mãe, era uma mulher do passado, e o seu pai, ele estava envolvido em tudo isso, fingindo ter controle. Precisamos sair agora. E as palavras de Lucas soaram como um eco dentro de Rafael. Uma confusão assustadora tomou conta dele. Os homens armados, a verdade sobre seu pai e sua conexão com Mariana. A sala parecia girar, e ele ficou apavorado ao perceber que nada ao seu redor fazia sentido. Então o líder do grupo armado olhou para eles. Se vocês saírem daqui, vai ser a última coisa que farão em vida. Ele sorriu como se tivesse tudo sob controle. Rafael olhou para Mariana, buscando respostas em seus olhos. Mas agora, tudo estava em caos. O que mais estava escondido nesse passado sombrio? Desde a revelação da adoção de Lucas até a verdadeira linhagem de Mariana. Ele percebeu que a tempestade só estava começando e o que aconteceria a seguir poderia destruir tudo que ele achou que conhecia. A necessidade de descobrir a verdade ficou palpável, uma urgência que queimava dentro dele. Rafael encarou Mariana, o mundo à sua volta parecia desmoronar. O que seu irmão Lucas havia dito ainda reverberava em sua mente. Nós somos irmãos, não primos. A revelação cortou seu coração como uma faca afiada. Mas as palavras de Lucas estavam longe de ser a única bomba prestes a explodir naquela sala caótica. Enquanto o clima se tornava mais pesado e a tensão pulsava no ar, algo inesperado ocorreu. O homem armado que segurava o documento, com um sorriso sinistro, se virou para o grupo e gritou: Isso aqui não é apenas um testamento, é um convite. Estão todos convidados para a verdadeira revelação. Antes que alguém pudesse responder ou entender o que estava acontecendo, o homem puxou algo de dentro do paletó, uma chave. Ele a ergueu no ar, como se fosse um troféu, e então continuou. Quem não conhece seu passado está fadado a repeti-lo. Naquele instante, um bando de homens mais armados invadiu a sala, como se tivessem saído da penumbra. O coração de Rafael disparou. Eram os antigos associados do pai, os mesmos que ele pensava terem desaparecido após a última disputa. E agora eles estavam de volta, e com um objetivo bem claro. Rafael, não! Lucas gritou, observando a cena se desenrolar. Os homens estavam com expressão feroz, como se buscassem vingança. A lembrança de conflitos antigos voltou à mente de Rafael. Se aquilo se tratava de velha rivalidade. Eles poderiam estar em grande perigo. O que vocês querem aqui? Rafael conseguiu perguntar, tentando manter a calma, mas não havia calma nesta tempestade. Vingança, respondeu o líder dos novos intrusos, um homem alto e forte.
Vocês não deviam ter confabulado contra nós. O legado da sua família não está livre. Nós temos contas a acertar. Mariana olhou para Rafael, apavorada. O que está acontecendo? Ela começou a compreender que todos estavam interligados em uma trama de mentiras maiores do que pensava. Mas o homem que segurava a chave não deixava que a situação se acalmasse. Essa chave, ele disse, olhando diretamente para Rafael, abre um cofre que guarda a verdade sobre o passado dos seus pais, os verdadeiros motivos por trás de tudo isso. Lucas, que já estava quase paralítico de medo, se agachou. Rafael, não podemos ir atrás disso. Isso só vai piorar as coisas. O desespero era visível em seu rosto. Nesse momento, uma das mulheres no grupo armado interrompeu, seu olhar fixado em Mariana. Você não sabe, mas há algo sobre você que mudará tudo. Você não pode simplesmente ignorar. A verdade é que você é a chave para tudo isso também. Mariana ficou em silêncio, a expressão confusa, como se tentasse juntar fragmentos de um quebra-cabeça invisível. Rafael olhou para ela, em busca de respostas, mas sentia que eram os outros que tinham as perguntas certas. Com o clima esquentando, um dos homens armados, impaciente, avançou em direção a Rafael e Mariana. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, um ruído ensurdecedor explodiu do canto da sala como uma bomba. Dos fundos, um carro da polícia entrou em cena, sirenes gritando, luzes piscando. Os homens armados, pegos de surpresa, tentaram escapar, mas a entrada do carro da polícia era como uma maré que mudava tudo. No caos, enquanto todos se viravam, Rafael agarrou a mão de Mariana. Vamos! Gritou, puxando-a, enquanto a sala explodia em gritos e movimento. Eles corriam em direção à saída, mas a dúvida ainda o perseguia. Que mais estava escondido sobre Mariana? O que a verdade guardava para eles? A cada passo, enquanto eles escapavam do caos e da confusão, Rafael sentia que cada resposta que buscava gerava mais perguntas. Ali, naquele tumulto que parecia agonizante, uma coisa era certa. Tudo estava apenas começando, e a verdade poderia ser muito mais devastadora do que ele poderia imaginar. Rafael e Mariana corriam apressados, as sirenes da polícia ecoando atrás deles. O coração batia forte, quase como um tambor. Ele puxava a mão dela, tentando não olhar para trás. A confusão preenchia sua mente. Segredos, mentiras, revelações. Tudo girava como uma tempestade. Precisamos sair agora, ele disse, a voz carregada de urgência. Mas antes que pudessem alcançar a saída, uma sombra passou rápido por eles. Rafael parou bruscamente. Era Lucas, com os olhos arregalados e sem fôlego. Pare. Tem algo que vocês não sabem. Ele parecia prestes a desabar, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. A verdade é muito mais profunda do que pensam. Rafael franziu a testa. O que você quer dizer, Lucas? O caos que o cercava se tornava um pano de fundo distante. Os homens armados estavam recuando, mas a tensão na sala ainda era palpável. Marino respirou fundo, lançando um olhar aflito para o irmão. Sobre nosso pai. Lucas hesitou, as palavras parecendo pesadas. Ele não é quem vocês pensam que é. Os segredos que estamos escondendo vão muito além de um simples testamento. As palavras dele reverberaram como um sino na cabeça de Rafael. O que você está dizendo?
Como assim? Uma traição. Uma origem que você nunca imaginou. Ele não é só um milionário, é um criminoso. O que a sua mãe lhe disse sobre ele? O que realmente aconteceu entre eles? Nossa história é um ciclo de erros que veio de lugares obscuros. A sala parou. As pessoas estavam em silêncio, escutando. Mariana puxou a mão para se soltar de Rafael, e seus olhos estavam marejados. Lucas, não pode ser. Como você sabe disso? Eu ouvi. Lucas respirou ofegante. Alguns amigos da família. Eles estão com muito dinheiro, mas por trás disso há um império construído em cima de mentiras e sangue. O que está acontecendo aqui é só a ponta do iceberg. Nós somos parte de uma disputa muito maior, e você, Mariana, é o elo que tudo conecta. Antes que pudessem absorver o impacto daquela revelação, o estrondo ecoou no fundo da sala. A porta principal foi aberta com força e um grupo de homens irrompeu, vestidos de terno e com rostos que pareciam conhecidos, mas distantes. Rafael sentiu o sangue congelar nas veias. Eram os associados do pai, homens que ele achava ter deixado para trás. Mas havia algo mais. Havia um homem à frente. Sua presença era monumental. É hora de resolver isso de uma vez por todas, Aldo. O líder gritou, apontando para o pai de Rafael, que estava caído, a respiração dificultada. Você achou que poderia escapar. Suas mentiras estão acabando. E sua família vai pagar. Rafael olhou para Lucas, então para Mariana. Nesse momento, tudo fez sentido. A conexão deles, a revelação de que eram irmãos e a sombra sinistra que pairava sobre eles. Mas havia algo muito mais terrível prestes a despontar. O que você sabe que não me contaram? Ele confrontou Lucas, a frustração explodindo como uma bomba. Lucas hesitou, e nesse instante, uma mulher apareceu por trás do grupo. Sua expressão carrega de um frio intenso. Era a mãe de Mariana. Surpresa? Ela riu, mas havia um tom amargo em sua voz. Você não pensou que tudo isso seria resolvido sem minha ajuda, pensou. Mariana ficou em choque. Mãe, o que você está fazendo aqui? Fazendo o que eu sempre fiz, querida. Protegendo a verdade de quem realmente somos. E quem deve morrer. Rafael mal teve tempo de processar tudo quando, de repente, um tiro ecoou no ar. O tempo pareceu congelar. Ele viu Lucas cair. O olhar encheu-se de desespero. O grito de Mariana cortou o ar como um fio afiado. Lucas, ela correu para ele, e Rafael sentiu um frio na espinha. Essa noite, em instantes, transformou-se em um pesadelo sem fim. Mariana segurava Lucas em seus braços, mas o que a mãe disse ecoava na cabeça dele, protegendo-a. Verdade. Qual verdade? O que estava acontecendo diante de seus olhos? Rafael percebeu que ele não estava apenas lutando pela vida de sua família. Estava enfrentando um legado de caça, de traição que podia destruir tudo o que conhecia. A noite ainda was only the beginning. O peso da revelação era esmagador, e no meio daquele caos, uma única pergunta pairava em sua mente. O que realmente era a verdade? Rafael estava em choque, a adrenalina pulsando pelo corpo enquanto via Lucas sendo socorrido em meio ao tumulto. O caos ao redor não importava mais. Sua mente girava em torno das revelações que lançavam luz sobre um passado obscuro e uma linha familiar que parecia cada vez mais tortuosa. As palavras de Lucas ecoavam em sua cabeça. Nosso pai não é quem você pensa que é. Mariana estava paralisada, os olhos fixos no irmão caído. A voz de sua mãe ainda ecoava, protegendo a verdade. Mas que verdade! Rafael sentia o peito apertar, cada batida do coração ecoando seu desespero. O homem armado, a chave,
o testamento, tudo era como peões em um jogo que ele não tinha ideia de que jogava. Precisamos sair, ele gritou, tomando a mão de Mariana. A confusão se transformou em ação. Ao redor, os homens armados se aglomeravam, prontos para agir, mas a entrada da polícia fez com que eles hesitassem. Um desvio inesperado, mas era tudo o que Rafael precisava. Eu vou te levar para fora, ele disse, puxando Mariana para a saída, onde a luz do dia parecia um feixe de esperança. As sirenes da polícia eram como uma música distante e, em meio ao caos, havia uma chance. No entanto, antes que pudessem escapar, um grito cortou o ar. Mariana olhou para trás e Rafael seguiu seu olhar. A mãe de Mariana estava caindo. Sua expressão de desespero, a dor visível. Fuja! Não deixem que a verdade os alcance. O veneno em sua voz era palpável. Mas o que ela sabia? Qual verdade ela estava tentando proteger? A pressão aumentava e Rafael sentia a urgência bater como um tambor em sua cabeça. Ele puxou Mariana mais rápido e seus olhos se encontraram em um momento de compreensão. Havia uma conexão, um laço de sangue e uma nova realidade que mal tinha tempo de processar. O que mais escondiam? O que mais estava em jogo? Ao chegarem à saída, uma agitação tomou conta. Policiais começaram a entrar, levando os homens armados a se dispersarem. Mas Rafael sabia que o verdadeiro conflito ainda não tinha terminado. Naquela troca de poder, a verdade ainda não havia sido revelada de maneira definitiva. Ele precisava saber. Mariana virou-se para ele, os olhos brilhando com uma mistura de lágrimas e determinação. Não podemos deixar tudo assim. Eu preciso entender, Rafael. O que aconteceu? Por que tudo isso? Nós somos irmãos, mas nossa história não pode terminar assim. O caminho que tinham à frente não era fácil, e Rafael compreendia a gravidade do que ainda estava por vir. Eles estavam apenas começando a descobrir quem eram realmente. As mentiras de suas famílias, os segredos que não pertenciam mais a apenas um deles. Seriam juntos lutando que poderiam desvendar tudo. Rafael respirou fundo. Nós vamos enfrentar isso. Juntos. Ele segurou a mão dela, e nesse toque havia uma promessa. Uma nova jornada estava apenas começando. Os sentimentos eram confusos, mas a necessidade de saber a verdade sobre suas raízes e sobre si mesmos fervia. Enquanto os tumultos da festa se acalmavam atrás deles, Rafael e Mariana seguiram em frente. Não sabiam para onde estavam indo, mas um novo horizonte se abria, cheio de possibilidades e talvez de redenção. O futuro estava carregado de incertezas, mas pelo menos agora eles se tinham. Você precisa se inscrever agora. Não perca as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar este canal a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e se engajar com essa comunidade incrível. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.